Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força. Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Lembrando que hoje nós temos um dia assim mais triste, né? A música sertaneja perdeu um pouco do seu brilho, com o trio Parada Dura aí tendo a notícia, né, da morte de um dos integrantes, o Parrerito, devido à questão do Covid-19. A gente fala o tempo todo que o Covid-19 está matando, a gente fala o tempo todo que o Covid é perigoso. Ontem eu falava isso com os amigos. A gente está vivendo um tempo onde o povo está duvidando. De tanto pregarem por aí que o Covid é uma gripezinha, parece que estamos acreditando nisso. E, infelizmente, essa gripezinha está matando. Infelizmente, nós não acreditamos. Então, eu sempre oriento aqui em nosso vídeo matutino: use máscara, não deixe de usar máscara. Não deixe de usar álcool em gel, sempre. É importante que na mesa do trabalho sempre tem um álcool em gel aqui. Também outra questão, além disso tudo, lave as mãos. Não é lavar as mãos para não ter compromisso, é lavar as mãos para que o compromisso possa ser pleno com a vida. A gente às vezes brinca muito com a vida. A gente acha que isso acontece com os outros. A gente lembrando que os grandes nadadores, em alguns fatos, em algumas cidades, em alguns lugares, morreram afogados. Que os grandes eletricistas, os que achavam que sabiam tudo de elétrica, morreram eletrocutados. E também, né, os grandes pilotos de Fórmula 1, né, Ayrton Senna, por exemplo, um grande piloto, né, os grandes motoristas morrem em acidente de carro. O importante é a gente sempre tomar cuidado com a vida, sempre estar tendo a prevenção. Não tem o que dizer mais no sentido, bem, a gente tem que viver cada dia de uma vez. A gente não pode deixar de levar em conta que vivemos tempos difíceis, tempos onde a dor e a tristeza nos acompanham. A gente ainda estamos numa fase onde a vida é muito mais do que aquilo que nós enxergamos. Vivemos tempos difíceis. E aí fica aí essa dualidade, né, brincando, e as brigas são grandes no sentido de dizer, não, porque fulano é isso, fulano é aquilo. E eu fico vendo a disputa pelo poder. O Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Hoje, a Igreja Católica Romana, a qual religião que eu faço parte, a igreja que eu faço parte, celebra a exaltação da Santa Cruz. O que é a exaltação da Santa Cruz? Primeiro, a gente tem que lembrar que Paulo fala claramente que não há para se gloriar a não ser na cruz de Cristo. A cruz, para muitos, sinais de morte, sinal de derrota, para muitos nos séculos passados. Para nós cristãos, como diz Padre Zezinho, é como a asa de um avião que nos leva para cima. E o combustível é a oração, o combustível é a prática de fé. O interessante é que a exaltação da cruz é uma festa que surge primeiro lá no Oriente Médio. É interessante que é uma festa tão grandiosa que se equipara à Páscoa, porque hoje nós celebramos como se fosse o dia que nós fomos libertos e salvos pela cruz de Cristo, o dia que nós chegamos à plenitude. Essa festa já foi grandiosa no século VI, no século IV, quando Santa Helena começa a trabalhar para poder encontrar as relíquias de Santa Cruz. O interessante é que diz que encontraram as cruzes, e aí tinham 3 cruzes. Uma cruz, ela encostava na pessoa, a pessoa que estava doente, enferma, voltava à saúde, até ressuscitava. A outra cruz não acontecia nada. Então, a cruz que Cristo nos traz não é a cruz da vergonha, mas é uma cruz da vitória. A cruz que nós trazemos hoje é uma cruz que traz para nós uma novidade. A boa nova que nós lemos hoje, João 3, 13 a 17, traz para nós um texto de um discurso longo, onde Jesus fala sobre quem veio da terra, nasce da terra. Quem vem do céu, nasce do céu. O interessante é que é um debate entre Jesus e um grande teólogo, um grande estudioso da lei, que é Nicodemos.
O interessante mais ainda é que você olha que Jesus faz uma comparação entre a serpente de bronze, lá em Números, capítulo 21, versículo 4b ao 9, a primeira leitura de hoje, na liturgia católica. Você traz para a gente aí nesse sentido, afirmando que aquilo já aconteceu. O Evangelho de hoje traz para nós uma certeza. Pela cruz, até eu faço questão de usar a minha cruz do meu cursilho. Para quem não conhece, eu vou colocar aqui mais perto da câmera. A cruz do cursilho que eu uso há exatamente 12 anos. Tem uma outra que eu uso, uma branca, que é dos 50 anos do cursilho. A cruz ela tem que ser levada e apresentada como modelo de vida, como uma ideia. Um Deus que mesmo sofrendo está de braços abertos para nos acolher, está de braços abertos para nos amar. Tudo o que podemos e que fazemos hoje é graças a essa cruz. Nós, quando falamos de Jesus de Nazaré, nós falamos de Cristo, nós pregamos um Cristo crucificado para poder conhecermos um Cristo ressuscitado. Só acreditamos no Cristo crucificado se de fato nós acreditamos que Ele é ressuscitado. Não tem como ser cristão se não aceitar a cruz. Por isso, durante algumas falas de Jesus, Jesus sempre fala, é preciso seguir adiante carregando a sua cruz. A gente às vezes reclamamos da vida, reclamamos de tudo que temos, o que somos, o que fazemos e esquecemos que a maior vitória do homem, Jesus de Nazaré, do Deus, Cristo, Senhor Jesus, vem através de uma morte dolorosa e uma morte de cruz. E nós às vezes queremos o mais fácil, o mais simples. Precisamos, no tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de dor, nós ficamos às vezes falando, não pode ficar em casa, é muito dolorido ficar em casa. Queremos ir no baile, queremos ir no praia, queremos e existe um movimento ainda, fica em casa, né? Queremos sempre estar na multidão. O interessante é que nós não percebemos que é um tempo de cruz. É um tempo onde nós devemos nos recolher para vivermos plenamente. Nós temos que nos colocar diante da vida como Cristo se colocou diante da cruz. Nós devemos celebrar a festa da exaltação de Santa Cruz, não celebrarmos como algo assim isolado, mas algo que nos leve à consciência que esta vida, estas dores irão passar. Tudo que nós vivemos hoje é algo que nos leva a entender, ou você acredita em Jesus, ou você não acredita. Nós temos que entender que Cristo se torna semelhante ao homem, dando-nos a vida e aceitando até mesmo o sofrimento e a dor e a condenação social do seu tempo. O Evangelho de hoje é o Evangelho que nos coloca exatamente nesse debate entre Nicodemos e Jesus, onde Jesus coloca claramente qual é o projeto dele. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, se nós queremos de fato encontrar com Deus, precisamos de verdade descermos do nosso egoísmo, chegarmos ao nível do outro. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também se faz necessário que o Filho do Homem seja erguido ao alto. Jesus aqui nesse contexto teológico já traz para a gente uma novidade, dizendo que ele será levantado como a serpente no deserto. Interessante é que esse versículo, o versículo 16 do capítulo 3 de João, é um versículo muito usado, muito citado por todos. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo nele crê e não se perca. Para e pensa. O projeto de Deus em nossas vidas. Qual a mensagem de Deus? Outro dia eu falava isso com um grupo de pessoas, eu dizia, no momento de dificuldade que eu estava passando, que ainda estou passando em algumas situações, eu falava para a pessoa assim, eu quero entender o que Deus está querendo me dizer com essa situação de vida. Eu dizia, meu Deus, será que Deus ele está querendo uma coisa que eu não estou enxergando? Diante da morte, durante o sofrimento do meu amigo José Geraldo, foi quase 3 meses de internado, ida e volta do hospital, as suas dificuldades, eu conversava com ele e ele dizia, não, Deus está me dizendo alguma coisa. Nós queremos às vezes
que Deus fale assim em português brasileiro, quando Deus fala através de sinais e gestos. O gesto de Jesus ser crucificado é para nos mostrar, talvez, que nós não somos melhores do que Ele. O interessante é que um dos versículos bíblicos que nós cantamos, buscar o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado, é um versículo que nós usamos. O interessante é que nós, às vezes, queremos apenas buscar o reino de Deus, mas não queremos as consequências da busca desse reino. Jesus, Ele é o dom, Ele é o Filho de Deus entregue por nós. Ele é o dom do amor maior. A gente, quando fala no amor maior, a gente fala em alguém de verdade, em alguém que existe, não que existiu. Quando a gente fala, às vezes ainda, que está recente, da morte do José Geraldo, nosso diácono amigo, eu digo assim, nós não amamos o José Geraldo, nós amamos ainda. Alguns falam, nós amamos. Não, nós amamos. Não é com a morte que termina esse amor, não é que a morte termina, mas sim, não existe fim para uma realidade de vivência. O Evangelho de hoje ainda traz para nós ainda uma novidade que nós não queremos às vezes assumir, que é a novidade que a boa nova do reino envolve respeito à diferença. Por isso, no horizonte do texto de hoje, temos a figura do servo de Javé, Isaías 52:3, onde a gente encontra dois verbos, elevar e glorificar. Mas o autor sagrado traz para nós uma novidade, que é preciso passar pela cruz para ter a vitória. Portanto, compreendemos que há em São João uma forma de apresentar a cruz como ponto supremo de sofrimento, de dor, mas também como ponto de glória. Por isso o Evangelho de João dá tanta ênfase à ressurreição. Por isso você pega o Evangelho de Mateus, Jesus ressuscita e logo acaba o Evangelho. Você pega o Evangelho de Marcos, a mesma coisa, de Lucas, a mesma coisa. Lucas é um pouco mais demorado, né? Acontece no discípulo de Emaús, etc. Mas o de João ele procura colocar mais tempo, mais um capítulo dedicado à ressurreição. Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos com Jesus compreender que toda a história da humanidade envolve momentos de dores e sacrifício. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Dê like, dislike, adicione aí na sua timeline os favoritos do nosso canal do YouTube. Dê aí seu like, comente, faça como quiser. Democracia é isso. Concordamos ou discordamos, mas de fato e de verdade somos chamados a viver plenamente dentro da vontade de um Deus de amor. Deus abençoe e nos ajude. São exatamente em nosso relógio 8h51. Bom dia, eu sou Daniel Nonato e aqui acabou de cair de vez a internet.